Estou na declaração de líder, bancada do PDT. Na tribuna, vereador Rafael Bueno. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero saudar a Grégora Fortuna dos Passos, aqui presente conosco no plenário, a chefe de gabinete. E dar os parabéns, Grégora, por tu ser essa pessoa, hoje mãe, com uma sensibilidade a mais, por estar sempre disponível aqui para o Legislativo e para toda a comunidade. Realmente, o que tu falou aqui da tribuna, eu peço ao Fábio que deixa a Grégora escutar aqui enquanto estiver falando. Porque é importante, Grégora, que a tua presença aqui no plenário nessa manhã, para que a gente possa seguir o tema do que foi estabelecido. Semana passada eu vi, apareceu um muro de lamentações na imprensa. O prefeito Adiló fez diversas manifestações e entrevista para toda a imprensa de Caxias do Sul e que repercutiu na região. Mas antes disso, vereadora Tatiane, eu liguei para a vereadora Denise, para a deputada Denise Pessoa. A senhora não ligou para ela. A senhora não ligou. É mentira o que a senhora disse, né? Não, que tentaram ligar e ela não atendeu. A Grégora, a Denise falou contigo, Grégora, hoje de manhã, inclusive, o Maneco te ligou, né? Não, só tô querendo dizer, o Maneco ligou, ela não tentou. E outra, ontem ela estava o dia inteiro em agenda com os empresários e todo mundo sabe muito bem. Isso aí. Então, dizer que não foi atendido o telefone, né? Vamos só restabelecer a verdade aqui. Uma parte, tá? Vereador. Ela estava em reunião com um grupo de empresários que vai trazer o pessoal do Ministério da Economia aqui para o Rio Grande do Sul e para Caxias do Sul para trazer investimentos nas empresas. Mas, Grégora, eu chamo a atenção, inclusive, para todos os vereadores e vereadoras, isso é público, não sou eu que estou inventando. E, Grégora, eu peço que quando a gente for dar uma entrevista em nome da cidade de Caxias do Sul, que a gente restabeleça a verdade, que a gente possa falar realmente os números que vieram, tá? Eu não vou nem falar de emendas parlamentares, que todas já estão nos caixas aqui das devidas secretarias. Mas esse é o total de valores já nos cofres de Caxias do Sul até ontem, Grégora. Eu não sei se vocês têm esses dados aqui, mas eu posso fornecer. Muito oportuno uma parte, vereador. Eu chamo a atenção para recursos novos, que esses recursos novos não é nem um centavo que o município ia ter, o que estava pensando, vamos ter. Mas eu chamo também para alguns números. Por exemplo, para o FGTS, saque e calamidade, 208 milhões de reais. São 208 milhões de reais, Grégora, que uma pessoa ia sacar num dia, outro daqui 2 anos, outro daqui 30 anos. E são 208 milhões de imediato na economia de Caxias do Sul. 208 milhões. Mas o total são 808 milhões 753 mil 245 reais e 71 centavos que chegaram a Caxias do Sul. É quase 1 bilhão de reais em um mês que chegou em Caxias do Sul. Então, Grégora, foi muito chororô que eu vi semana passada em um dia na imprensa em toda. Porque não tem dinheiro, porque não vem. Como não vem dinheiro? 1 bilhão na economia de Caxias do Sul. Você sabe o que é isso? A pessoa comprando desde o botequinho da esquina de casa até os empresários, as pessoas desempregadas. Vamos lá. Recursos novos, seguro-desemprego que as pessoas ganharam, parcelas a mais, 1.513.000. Recursos novos da Defesa Civil, 890 mil reais. Fundo de participação do município, que o município nem sabia que havia isso daí. É um recurso extra, um plus a mais, uma parcela a mais, que nunca teve. 10 milhões de reais. Vamos lá, recursos do Pronamp Solidário, 92 milhões de reais. Tá? Do Pronaf, 598 mil. Programa Emergencial de Acesso a Crédito, 12 milhões de reais. Prorrogação de tributos e suspensão de dívidas, 114 milhões. E aí vai, são recursos e recursos que Caxias do Sul teve. De auxílio gás, de Bolsa Família, novos de Bolsa Família, segurança alimentar, alimentação na escola, programa de dinheiro direto na escola, de limpezas e reparos. Enfim, isso aqui é só de recursos que veio do governo federal.
Isso aqui está no portal da transparência. Eu vou passar o link depois no grupo dos vereadores. E vou passar para a senhora, Grégora. E vou passar para o prefeito. Não, mas eu vou lhe passar. E eu vou pedir que o Adiló dê entrevista para todas as rádios, aquela que ele fez semana passada e disse que não tinha entrado dinheiro. R$1 bilhão quase. 808 milhões de reais, 700. Como é que não veio dinheiro? Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Primeiro, agradecer a presença da chefe de gabinete, a Grégora, que sempre é muito disponível, responde a todo tempo, como é esperado de uma pessoa que ocupa esse espaço. Mas algumas não fazem isso no governo e a senhora faz. Então, é importante destacar. Eu fico pensando, vereador Rafael, se diante da complexidade que é, né, a situação que nós vivemos, a liberação de recursos, alguns que são de quantias vultuosas, se levassem em conta a morosidade de algumas coisas em Caxias, por exemplo, para implantar um guarda-reio, se demora 3 anos e meio, se levasse essa mesma conta, levaria-se séculos para liberar esses valores. Considerando essa situação e tantas outras do município de Caxias. Eu só quis usar esse exemplo porque eu acho que ele é bem prático. Nós temos uma situação que é uma exceção, que é uma calamidade. Eu só acho que soa um pouco, às vezes, e essa não é a intenção de ninguém, eu acho, que é de tirar a responsabilidade de quem é de fato e atribuir ao governo federal. Por exemplo, eu das poucas reuniões que participei com o prefeito, as informações soavam em torno de 300, 400 famílias. Pela imprensa, eu vi que o município avalia em torno de 1.600 famílias. Eu fiquei pensando, mas o número era bem menor. Será que está se cadastrando mais famílias para se terceirizar essa responsabilidade daqui a pouco? Porque o programa é nítido, ou seja, só receberão os recursos as pessoas que tiveram a casa avariada ou coisas dentro da casa. Mas eu ouvi sempre, vereador, não sei se o senhor, mas eram 300 casas, 400, aí a imprensa falou em 1.600. Eu não sei. Me preocupa uma certa intenção de terceirizar a responsabilidade quando, por exemplo, lá no Beco do Chamixunga está faltando fazer vistoria em casas lá, para citar um exemplo, para que depois siga o processo, falando só do auxílio reconstrução. Eu espero, provavelmente estou enganado, mas enfim, se isso estiver ocorrendo, acho que fica ruim, porque quem perde são as pessoas. Obrigado, vereador. Então vamos voltar o slide aqui para quem está em casa, quem está nos acompanhando também. Enquanto a vereadora Rose pode mostrando slides, divide a tela, pode falando, vereadora Rose. Depois lhe dou a parte. Uma parte. Eu ia comentar que, além disso, né, a prefeitura cadastrou, por enquanto, mais 10 planos também para receber recurso do governo federal, né? Esses 10 planos dão muito, eu não tenho total aqui, mas já recebeu outras coisas além disso aí, que é a questão daqueles 500 mil inicial, mais 390 mil de limpeza, mais 80 mil ao abrigo provisório, aquele da FAS. Então, além disso, teve outros e ainda deverá vir muito mais recursos para o município, né? Então, acho que isso aí também precisa ser dito e reconhecido, eu acho, pelo município, né? Acho que é importante essa questão do auxílio reconstrução e também do governo do estado. Eu não vou ocupar todo o seu tempo, mas também é uma pauta que a gente precisa aprofundar mesmo, os critérios, quantas famílias, para que nenhuma família ganhe a mais sem precisar, mas que ninguém deixe de receber se precisa. Pediu a parte, vereador Tatiane. Sim, vereador Rafael, só para dizer que eu falei que quem não respondeu foi o contato que a Denise passou em Brasília para a secretária Grégora ligar, não que a Denise não atendeu. Eu realmente não entrei em contato com a Denise. Quem fez isso foi a secretária Grégora. Tá, ok. Então, Grégora, eu peço que se a gente puder restabelecer a verdade, porque assim, são 809 milhões se a gente colocar.
808.753.245,71, que já estão circulando em Caxias do Sul, no caixa direto da prefeitura e também no bolso da população, com antecipação de imposto de renda, com abono salarial, FGTS, parcela do seguro-desemprego extra. Isso é dinheiro que está sendo injetado na economia de Caxias do Sul. E a gente está vendo o resultado. E outra, Grégora, eu peço que a gente monte um hospital de campanha urgente. Eu aproveito, tá vindo aqui na tribuna agora, enquanto líder, chefe de gabinete, e vamos montar um hospital de campanha. Porque a gente podia ter 10 milhões a mais aqui se não fizesse nota de repúdio contra 10 milhões que o governo federal quer mandar para a saúde e estão abrindo mão de 10 milhões para o Hospital Geral. E, inclusive com a anuência do Hospital Geral, que não participou de reunião semana passada com a ministra. Então, não querem ir lá no Hospital Geral? Vamos abrir um hospital de campanha, vamos fechar uma rua, uma avenida aqui da nossa Caxias, aí vamos fechar a perimetral, vamos construir um hospital de campanha. Hoje tem 115 pessoas aguardando leito nas UPAs, Grégora. 115 pessoas aguardando leito. Então, assim, olha, não se recusa dinheiro, podia fechar 820 milhões ali, se não tivesse recusado dinheiro para a saúde. Então, eu vou lhe passar os dados, eu vou passar para todos os vereadores. Isso aqui qualquer um pode pesquisar, é bem didático. Obrigado, vereador. Obrigado.